Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está entrando no ar o programa Deus Me Ama. Responsabilidade, Igreja do Mover, Canguçu. Bom dia, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja aí na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, aonde quer que você esteja, no teu serviço, quem sabe no interior. Hoje é um dia já com garoeiro, dificilmente dá para trabalhar, mas o agricultor, o colono, o pecuarista, o agro brasileiro sempre tem o que fazer, independente se chove, se faz frio, se faz calor, sempre tem o que fazer, né? Que Deus possa estar te abençoando nesse dia de uma maneira especial, de uma maneira grandiosa, em nome de Jesus. O Senhor está no controle de tudo. Quero deixar um versículo nesta manhã que está lá no livro de Jeremias. Jeremias era conhecido como profeta chorão. Ele chorava pela nação de Israel, ele profetizava ao povo de Israel o arrependimento, que eles se arrependessem e se voltassem para Deus, amados. Olha a maneira que um profeta é usado por Deus. Ele chorava na presença de Deus pelas pessoas quando as pessoas se rebelavam contra Deus. E a palavra de Deus nos diz em Jeremias 29, 13... buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares por onde vos lancei. Palavra de Deus aqui em Jeremias, amado, fala sobre o cativeiro do povo de Israel, sobre o povo que tinha sido levado para a Babilônia, que tinha sido levado para aquele sistema de opressão, aquele sistema de escravidão, e tinha sido levado porque tinham se rebelado contra Deus, amados. A rebeldia contra Deus é um problema muito sério. As pessoas não têm noção do que isso pode provocar na tua vida, amados. As pessoas não têm noção do que a rebeldia pode fazer na tua vida. A rebeldia pode destruir a vida de uma pessoa, pode destruir o ministério de uma pessoa. A desobediência, amados, você ouvir, saber o que é certo, ser ensinado o que é certo, mas você se rebelar e fazer só o que está no teu coração. Isso pode destruir a tua vida e teu ministério. Não vá contra a palavra de Deus, não vá contra os profetas de Deus. Ouça a voz do Senhor, do teu Deus, amado. O Senhor todos os dias nos ensina algo novo. Nós que já faz anos que estamos convertidos, né, amor? É verdade. E todos os dias da nossa vida o Senhor nos ensina algo novo. Todos os dias o Senhor nos mostra algo novo na sua palavra, usa alguém para ministrar ao nosso coração. Nós precisamos andar segundo a voz do nosso Deus e segundo a obediência da palavra de Deus e também a voz do nosso profeta, que hoje é o nosso pastor, né? Então nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus e a grandeza do homem de Deus que o Senhor levantou como profeta, para nos ajudar e caminharmos junto, amados. Não que o pastor saiba tudo, ele é que nem nós, mas ele foi levantado por Deus para dar a última palavra. Eu sempre digo lá na igreja para os irmãos, a última palavra sempre vem do pastor. Mesmo que eu tenha vontade de fazer algo, mas se o pastor diz não, para mim está encerrado o assunto. Porque nós temos que aprender a obedecer à voz do nosso pastor. Porque quem não obedece à voz daquele que vê, muito menos a voz de Deus que não vê. Muito menos, amados. Nós precisamos ouvir
a voz do nosso Deus. Está no ar o programa Deus Me Ama, da Igreja Mover, da cidade de Canguçu. Nosso endereço, Avenida 20 de Setembro, 242. Os nossos cultos, todos os sábados, às 19h30, culto da família. Terça-feira, às 14 horas, tem o culto da tarde. E às 19h30, nesse dia 15, temos mentoria para liderança. Toda a liderança convidada, convocada para estar conosco, ali, juntamente com a pastora Selma, que está trazendo essa mentoria para líderes, amados. Então, é uma convocação da igreja para que todos os líderes, né, todos os departamentos, recepção, né, líderes, os departamentos dos jovens, de criança, adolescente, toda a liderança da igreja, aquele que tem uma função na igreja, ministério de louvor, aquele que tem uma função na igreja, amados, que se coloque à disposição para aprender, amados. Aprender de Deus enquanto há tempo. Quinta-feira, hoje, portanto, nós temos o nosso culto às 19h30, culto de cura, de libertação, poder de Deus. Sexta-feira, amanhã, às 23h, nós temos a nossa oração intercessória. Toda a liderança convidada para estar conosco, orando, clamando a Deus. Temos milhares de motivos de oração, amados. Temos que orar pela nossa nação, temos que orar pelo nosso município, temos que orar pelo nosso estado, pela nação de Israel, pelas nações perseguidas do mundo inteiro, onde a igreja é perseguida, amado. As nações que perseguem a igreja de Cristo, que perseguem os pastores, que perseguem os missionários, esposa, filhos de pastor, aonde é proibido pregar a palavra de Deus. Um dos países, amados, que há mais de 20 anos está no topo da linha de perseguição contra a igreja do Senhor, a Coreia do Norte, amados. E como a Coreia do Norte, no Oriente Médio, na África, tem milhares de países, centenas de países, para dizer assim, dezenas de países, de povos que são contra a palavra de Deus. Por quê? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade tira da escravidão, amados. A verdade abre os nossos olhos, tira as escamas dos olhos, tira a surdez dos ouvidos. E a maioria das autoridades do mundo inteiro, amados, são contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos torna livre, mesmo que estejam em cativeiro na sua nação, mas a palavra de Deus liberta a tua mente. A palavra de Deus liberta contra as obras do diabo, contra as obras satânicas, contra o império das trevas. E nada pode impedir a tua mente de estar debaixo da palavra de Deus e obedecer o Senhor teu Deus quando você conhece a palavra. Glória a Deus. Bom dia, amor. Bom dia, glória a Deus, né? E falando ainda sobre o texto de abertura, chegou a tal ponto a rebeldia do ser humano. Já que a palavra de Deus é imutável, vamos revelar quanto a palavra de Deus e deixar ela mutável. É o pensamento do ser humano hoje em dia, né? Até projetos de lei tentando mudar a palavra de Deus para deixar conforme a vontade do ser humano. Parece uma coisa que não se consegue imaginar, mas infelizmente o ser humano chegou a esse ponto de se rebelar de uma maneira de não... Ontem foi uma palavra muito interessante no grupo de casais, né? Verdade. O irmão Tiago até mesmo falou sobre responsabilidade. Essa é uma palavra que, infelizmente, muitas pessoas estão fugindo dessa palavra que se chama responsabilidade. Já começa pela juventude e aquele que a gente espera que seja mais responsável, os adultos, os mais velhos, também fogem. Então, a responsabilidade de encarar a realidade, de encarar a verdade, de encarar aquilo que vai, mesmo que seja difícil, porque a responsabilidade sempre é difícil. É verdade. Tu sabe que encarar a responsabilidade não é fácil, mas se não encarar, não vai se vencer. Não tem como vencer se não encararmos a responsabilidade. Por isso que muitas pessoas hoje em dia estão como verdadeiros perdedores, não se levantam, não se colocam ali como homens e como mulheres valorosas, né? Então, vamos ter a responsabilidade diante de Deus.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, já falou no culto. A conferência de casais é dia 15, 16, perdão, e 17 de novembro, lá no Hotel das Figueiras, lá em São Lourenço do Sul, amados. Ainda tem lugares, ontem a Mari e o Tiago ainda falavam, ainda tem lugares. Se você tem vontade de ir a uma conferência, procure o Tiago e a Mara, procure falar com eles, ver como é que pode fazer para estar ali junto, aprendendo da palavra de Deus, amados. Porque o que vai ficar para a nossa vida, amados, é o que nós aprendemos do Senhor. Então, que nós possamos, né, aquele que pode, aquele que não trabalha durante o feriado, quem sabe, eu nunca fui na igreja, mas eu tenho vontade de ir na igreja. Sexta-feira, dia 15, é feriado. Vamos então para a conferência de casal, que é 15, 16 e 17 de novembro. O hotel fechado para a Igreja Mover da cidade de Canguçu, para a Igreja Mover de Pelotas, para a Igreja Mover do Cristal e para a Igreja Mover de Canoas, amados. Então, ainda tem alguns lugares, procure os nossos líderes e ali te coloque à disposição, amado, para aprender, para estar junto e aprender em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Perdão, glória a Deus. Quero deixar uma palavra aqui também que nos fala sobre responsabilidade. Fala do caráter do homem com Deus. O caráter do homem com o Senhor Jesus. Nós vamos deixar o louvor por último, porque temos compromisso, e aí você vai ficar ouvindo o louvor e meditando nessa palavra. Está lá no livro de João, capítulo 6, versículo 60, que nos fala o texto em cima, amado, de Jesus é abandonado por muitos discípulos, e a confissão de Pedro. A palavra de Deus nos diz assim no versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, dure esse discurso, dure esta palavra. Quem pode ouvir? Os discípulos murmurando e reclamando de Jesus, porque a palavra era dura, amados. E a palavra falava sobre responsabilidade. Medite na palavra, leia a palavra que você vai entender. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe, isto vos escandaliza? Isso vos escandalizeis? Olha a pergunta de Jesus, amados. Quem seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus falando que ele estava no céu, que ele tinha descido pelos nossos pecados, mas que ele seria crucificado, seria morto, ressuscitaria e voltaria como o Rei Todo-Poderoso, que é o que nós esperamos um dia, a volta do Senhor Jesus, a volta de Cristo, amados. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Jesus já sabia que tinha no meio deles alguém que estava disposto a ser comprado para entregar Jesus para os romanos. Olha o cuidado aí, amado. De que lado você está? Você está inserido no grupo, trabalhando no grupo, ou você está puxando para o outro lado? Isso é perigoso. E isso prova o que aconteceu com Judas. E dizia, por isso vos dizeis que ninguém pode vir a mim, se não for por meu Pai. E se por ele não for concedido. Disse então muitos dos seus discípulos, tornaram para trás e já não andavam com ele, já não andavam mais com Jesus, já não se agradavam mais de estar na igreja, já não se agradavam mais de caminhar com o Senhor Jesus, já não se agradavam mais de ouvir a verdade, já tinham coceira nos ouvidos, já tinham cegueira nos seus olhos, tudo que vinha de Deus não agradava mais eles não tinham interesse mais no reino de Deus, eles não tinham mais interesse nas coisas de Deus. Então disse-lhe Jesus aos 12, quereis também retirar-vos? Que coisa, né? Quereis também voltar para trás? Quereis também voltar para trás, amor?
Glória a Deus que não. Amém. Glória a Deus que não. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Essa palavra é muito forte, amado. Para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Pedro reconheceu em Jesus o Salvador. E ele não reconheceu por ele, amados. Ele reconheceu porque tinha sobre ele o Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito de Deus estava sobre ele, para ele reconhecer aonde havia tanto conflito de ideias. Tantos estavam ali conflitantes em ideias contra a Jesus, porque Jesus pregava a palavra dura. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Ali existia 12 homens, amados. E nesses 12 homens tinha um que Jesus sabia quem ele era, e Jesus permitiu que ele andasse junto. E muitas vezes o pastor fala isso. Deixa que siga junto aquela pessoa rebelde. Aquela pessoa que não ouve, que não obedece, deixa que siga junto. E eu costumo também dizer, ninguém suja as mãos com ninguém, amados. Quem levanta e quem abate é Deus, não somos nós. Então, muitas vezes as pessoas estão ali criando conflito de ideias, as pessoas estão ali em rebeldia, as pessoas estão ali criando ideias faraônicas, como a gente costuma dizer, ideias da cabeça delas ou da cabeça de terceiros, que a gente não sabe muitas vezes de onde vem aquela ideia. Mas a gente, amado, simplesmente ora e entrega o Senhor. Quem vai fazer a limpa é Deus. Porque Deus, assim como Jesus sabia que Judas estava no meio dele, a gente sabe quando tem uma pessoa no nosso meio que não partilha com a mesma visão, que não compartilha do mesmo sentimento, que não tenha a presença de Deus, que quer fazer as suas ideias, que quer que as coisas sejam do seu jeito. Na igreja não tem isso, amado. Não é do meu jeito, do jeito da Isa, não é do jeito do Ariel, é do jeito de Deus, segundo a palavra de Deus, amados. Aprenda isso no teu coração e faça isso, amados. Se você não entender isso, a queda é bem ligeiro. É bem ligeiro a queda, amados. Porque quando um rebelde está no meio, ele vai, que ele vai se mostrar tanto que ele vai ter que espirrar fora, porque ele não vai aguentar. A palavra todos os dias vai confrontar ele. E o que nós temos que fazer quando a palavra nos confronta? Nos alinhar segundo a palavra de Deus. É fácil? Não, não é fácil. Mas nós precisamos. Se nós quisermos ir morar na eternidade, nós temos que andar em conformidade com a palavra de Deus. Só para complementar, lembrando então a situação desses discípulos, e quando a gente fala em discípulos, a gente tem que pensar que discípulos é como se fosse uma família, né? Fazia parte daquela família, parte daquela comunidade. E você que frequenta, que está na igreja, a nossa ideia é sempre de que você faça parte dessa família. Amém, verdade. Porque se você não fizer parte da família automaticamente, você não vai querer ficar entre aquelas pessoas que ali estão. Tente se inserir. Tem grupos aí, né? Grupo de casais, vários. Grupo de louvor, mulheres, grupo de jovens, grupo de homens. Grupo então, de crianças, faça parte de adolescentes, exatamente o Connect que a gente chama, faça parte dessa família. Automaticamente, quando a pessoa faz parte da família, ela entra no mesmo sangue, né? O que eu digo sangue? O sangue de Jesus. Aleluia, a família de Deus pertence ao sangue de Jesus, pertence a essa comunidade. Então, a ideia é essa, é de que sempre você aglomere, você realmente se una a essa família nesse propósito
dentro daquela mesma visão que é a palavra de Deus. Então, Amém, Jesus. quando a gente te convida para participar do grupo, quando a gente te convida para você frequentar todos esses momentos, ontem mesmo, um momento maravilhoso, tivemos depois do encontro de casais, uma janta, né? Não é somente o prazer de jantar, também, muito boa, né? Muito boa a janta ontem, mas também é aquela parte da gente conversar, da gente ver a visão de cada um, da gente compartilhar, da gente fazer parte daquele momento ali. Então, essa é a ideia, a família, sermos discípulos de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Está conosco a Alessandra Vieira, a Tânia Enhert, a Aline Lima, Ileni Silveira, Newton Júnior está conosco também, Deus abençoe. Irene Blas, Deus abençoe, amada, em nome de Jesus. A nossa nora, a Ana, também está conosco. A Márcia Curques, né? Gustavo Goulart, Deus abençoe. O Roliezer, nosso irmão, Roliezer Coelho Matias. A Gisele Jardel Lange, Deus abençoe. Gisele, saudades. A Vanusa Cardoso, né? Um abraço para a dona Zilá, que está de aniversário hoje. A Simone Conrad, que foi nossa supervisora aqui na emissora, na nossa emissora, como dizíamos para o Geraldo e a Aline quando nos encontramos lá na escadaria. A nossa emissora, né, está fazendo 65 anos e isso é motivo de festa, de motivo da gente se alegrar, né? Glória a Deus por isso e glória a Deus para os nossos ouvintes que estão conosco, aqueles que estão nos assistindo pela live também, que Deus possa estar abençoando a tua vida, amado. Você é precioso para Deus. Deus te ama, nunca esqueça disso. Assim como Jesus amou aqueles discípulos que um a um foram deixando ele sozinho, Deus continua nos amando, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos defeitos, Deus continua nos amando em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Colocamos também nessa oração o movimento com as crianças esse final de semana, né? Dia 13, domingo, as crianças da igreja ali. Nós teremos, então, aquela festinha junto com os professores e os pais. Em nome de Cristo Jesus, tudo colocamos em Tuas mãos, ó Pai. Amém, Jesus. A nossa ideia, Senhor Deus, é aglomerar, é trazer pessoas a ouvir a Tua palavra, a entendê-la e a guardá-la no coração, para não pecar contra Ti. Senhor, a nossa ideia, meu Deus, é de salvação. Aleluia. Por isso, em nome de Cristo Jesus, colocamos em Tuas mãos cada um dos ouvintes dessa emissora, Pai. Pedimos a Tua paz sobre os seus lares, sobre sua família, sobre o seu trabalho, a prosperidade. Há tantas pessoas, Senhor Deus, que nesses dias ficam difícil o seu trabalho, mas em nome de Jesus Cristo, de alguma maneira, traz a eles a prosperidade, Pai. Que não fiquem endividados, que não fiquem, Senhor Deus, Senhor Deus, neste momento tão difícil, não podendo trabalhar. Por isso, abençoamos a cada um deles, abençoamos a sua casa, a sua família, e abençoamos a sua saúde, em nome de Jesus Cristo. Cura, amém, Pai, Jesus. Liberta e transforma. Dai-nos a Tua paz. Amém, em nome de Jesus. Lembrando hoje, então, 19h30, a Igreja do Mover é uma porta aberta para a palavra de Deus ser pregada, você ouvi-la e praticá-la em nome de Cristo Jesus. E quinta-feira que vem, 11h30 da manhã, programa Deus Me Ama. Deus abençoe cada um de vocês, que a paz seja convosco. Eu sou aquele que te move.